Bom dia a todas, bom dia a todos e bom dia a todas. Estamos hoje na terceira edição do nosso podcast. Hoje a gente traz um time de peso, um time maravilhoso, de gente muito boa, que conhece muito de corrida, muito. São pessoas que estão há muito tempo no mercado, são pessoas que conhecem o que estão falando, que conhecem a história e as histórias da corrida de rua no Brasil. Eu estou falando com o Andrei, do Jornal Esportividade, com o Braga, da Braga Imprensa, e com o Doro, da ZDL. Quem não conhece esses caras vai conhecer, vai saber de onde eles vieram, o que eles fazem, como é que é a história deles na corrida de rua. A história deles se mistura com a corrida de rua que hoje a gente tem. Esse formato aqui de corrida de rua, que vocês conhecem, que vocês estão habituados a enxergar, graças a alguns personagens empreendedores da história. Esses personagens a gente vai trazer em outros podcasts, nós vamos trazer pessoas que vão contar da onde veio, por que veio, como aconteceu, mas hoje a gente vai usar um pouquinho dessa experiência e desse conhecimento desses três grandes indivíduos, né? Eu conheço os três e conheço a história de cada um deles, como diz um amigo meu, aliás, como diz a minha esposa, e hoje a gente já é jovem há mais tempo, então a gente está junto há um bocado de tempo. Vou começar na ordem alfabética aqui, né? O Andrei é o primeiro aqui. Bom dia, Andrei. Nós estamos Oi, gravando isso de Agop. dia, gente. E desculpa, Andrei, nós estamos gravando de dia, por isso, bom dia. E não se espantem, eu não estou de camiseta. Aqui, tirando o único super-herói, que é o Andrei, que está de camiseta mesmo, eu estou com duas malhas por baixo da minha camiseta, tá? Andrei, seu bom dia aqui para o nosso público. Oi, Agop. Oi, Braga. Oi, Doro. Oi, ouvintes. É um prazer estar com vocês, com esse time tão experiente. Eu sou o menos experiente de todos aqui. Então, até fico me sentindo até honrado por estar nesse grupo tão representativo. São duas pessoas, aliás, três, né, com você, Agop, que tem a história da corrida realmente muito presente na vida e sabe muita história. E história também tem muito a contar, muitos causos, como diriam os antigos, né? E eu tenho menos, porque afinal eu entrei nesse mundo running em 2013. Eu sou um cara que eu era do automobilismo como jornalista. Eu trabalhei muitos anos com o automobilismo. Aliás, conheci o Braga quando o Braga era assessor de imprensa da Stock Car, se eu não me engano, em 2015. 2015 não, 2005. Olha só, a gente já tá em 2000 e quase 25. Mas 2005, naquela ocasião eu trabalhava na Rádio Gazeta AM universitária, estava com a minha credencial de imprensa pela primeira vez e o Braga, curiosamente, foi quem me entregou minha primeira credencial de imprensa da vida. Eu vou contar essa história que a gente já contou no Maratonado. O Braga me entregou a credencial de imprensa e ele me deu, assim, bom trabalho. Até pensei assim, bom trabalho, isso é trabalho, porque para mim trabalho tinha um conceito muito de coisa pesada, de labuta, assim, e realmente para mim foi surpreendente imaginar que eu estava fazendo uma coisa que eu curtia tanto e era um trabalho ao mesmo tempo. Então o Braga foi responsável por um momento singular da minha vida, que foi a primeira vez que eu percebi que eu podia trabalhar e me divertir ao mesmo tempo, né? Porque esses são os melhores trabalhos, aqueles que você se diverte também. Claro, nem todo mundo consegue ter um trabalho assim, porque tem contas a pagar. A vida não é assim. Infelizmente, deveria ser assim, né? Para todo mundo, mas infelizmente não é. E, enfim, essa foi uma introdução aqui. E o Doro, realmente eu conheci, se eu não me engano, na Sociedade Hípica Paulista. Talvez tenha sido lá no hipismo a primeira vez que eu tenha visto o Doro, talvez depois nos jogos do Osasco de vôlei enfim, e o Agop no escritório em uma reunião sobre minhas inscrições, sobre a esportividade. Então eu já me contextualizei aqui como eu conheci cada um de vocês. Vamos lá, Braga, seu bom dia para o nosso público. Bom dia a Você é o todos. próximo. Obrigado, Agop. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, todos, todas e todos.
é um prazer contar a paixão da minha vida, que é o trabalho que eu faço. Quando o Andrei fala que é engraçado a gente gostar do que faz, mesmo com os problemas, eu acho que é isso mesmo. Quanto mais a gente gosta, melhor a gente faz. Seja tendo que pagar contas ou não, né? Porque isso não vai mudar nunca. Uma correção, Andrei, acho que foi em 2006, porque em 2005 ainda era da Local. É verdade. Então foi 2006 mesmo. O Dora me deu de presente em 2006, ele falou, você não tem nada para fazer, toma isso, aquilo. Então, foi em 2006 que eu voltei para a Stock Car, porque eu já tinha atendido a Stock Car pela ZDL, né? Aliás, a ZDL está ligada à minha história dentro da corrida de rua, foi onde eu comecei e o que possibilitou que eu pudesse participar de eventos incríveis e que eu me apaixonasse por esse esporte, né? Eu acho a corrida de rua incrível. Eu tenho 3 esportes que eu gosto muito de trabalhar. Um é corrida de rua, o outro é vôlei e o outro é ciclismo. Então, é uma satisfação fazer o que a gente gosta. E ainda mais com pessoas tão amigas e que sempre colaboram para que você melhore, seja nas críticas ou seja nos incentivos, elogios. Bacana. Doro, seu bom dia para o nosso público. Bom dia, amigos, amigas, amigues. Gostei dessa nova postura do E. Sensacional, a Golpe, muito bom. É um prazer voltar a falar com vocês todos. A Golpe, um amigo antigo aí também, referência da corrida de rua. A Braguinha, parceiro de tantas jornadas. E o Andrei aí, um amigo mais recente, mas um profissional excelente, que tem colaborado muito para que a atividade física nesse país aumente e seja mais efetiva. E o Andrei falou uma coisa muito legal a hora que ele se apresentou, né? Ele falou que ele, quando pegou a credencial do Marcelo Braga na Stock Car, ele percebeu, quando o Braga falou bom trabalho, ele não entendeu bem a palavra trabalho, porque para ele era um prazer estar ali, e aí ele entendeu que a hora que você consegue a junção entre prazer e trabalho, as coisas fluem e ficam muito mais fáceis de evoluir com eficiência, né, e com leveza. E a ZDL, ela tem 36 anos e eu acho que a gente conseguiu fazer essa junção, né? Para a gente, o trabalho é um grande prazer. Pelo fato de trabalharmos com esporte em geral, a gente trabalha muito aos finais de semana, as pessoas sempre questionam isso, né? Como você não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Na realidade, a gente está sempre se divertindo aos sábados, domingos e feriados, ao trabalhar, né? O Braga, que ultimamente tem feito São Silvestre no dia 31 de dezembro, depois de eu ter feito 22 anos seguidos, pode responder bem isso. No dia 31 de dezembro, pela manhã, está todo mundo curtindo a sua vida, passeando, e o Braga está na Avenida Paulista, talvez o Andrei esteja junto lá ultimamente. Também. Eu, nos últimos quantos, Braga? 8 anos não estive por lá? Desde 2008, né, Dora? Não, mais ainda. Vixe, Maria, então, eu nesses últimos 10, 12 não estive por lá, mas estive nos outros 20, mas é um prazer estar aqui com vocês e vamos colaborar com o tema aí, dentro do possível. Se me permite uma parte em cima do que o Doro falou sobre a São Silvestre. A São Silvestre é uma curiosidade, porque para mim é um evento incrível e é o que eu mais gosto. Por quê? Amém. Primeiro, porque apesar do trabalho que ele dá antes, e ele dá bastante trabalho antes, porque a gente começa toda a divulgação, geralmente a partir de agosto, julho, agosto, por aí, até dia 31, ele acontece num dia. Num dia só se resolve tudo e em algumas horas. Sem contar que ele marca o fim do ano, né? Então é o fim daquela loucura. Então, para mim, é uma grande satisfação. Gente, para vocês saberem aqui, conhecerem um pouquinho dessa história, o Braga começou no esporte corrida na ZDL do Doro. E hoje tem a empresa dele, atende os clientes dele e assim por diante. Então, essa relação de Braga e Doro, ela se sobrepõe aí a talvez uma concorrência de mercado, tá? Eles são amigos, são muito amigos, e é muito bacana ver como isso evoluiu ao longo do tempo, né? A gente tem bastante coisa para contar de São Silvestre, de evento grande, evento pequeno,
mas toda a corrida se resume a alguns minutos de emoção, né? A São Silvestre a gente fala muito dela e ela é icônica, não tem dúvida, né? Na medida em que, quando você vê a largada de uma São Silvestre, para mim, a largada de qualquer corrida, ela é muito emocionante. Eu acho sempre muito bacana ver a largada. E a da São Silvestre, assim como É a da melhor. Maratona de São Paulo, a Meia do Rio, Volta da Pampulha, há vários eventos grandes, é muito gostoso você ver. Mas é a mesma coisa para o pequeno, porque é a emoção da largada. Você vê no rosto de cada corredor essa coisa estampada da largada aqui. O Braga, conta pra gente uma história, né, dessa tua passagem de colaborador para empreendedor. Como é que foi essa passagem aqui? Como é que começou essa história? Bom, eu comecei na ZDL em 86, ainda no final da faculdade. O Doro, através de outro amigo nosso, me contratou para fazer revisão de um material de tênis, de um anuário de tênis feito pela Koch Tavares. Acho que a gente casou ali, né, Doro, se eu não me engano, porque começou esse relacionamento que durou 17 anos até 2004, quando, em comum acordo, até incentivado pelo Doro, eu abri a minha empresa. E abrindo a minha empresa, eu passei a atender algumas contas de esportes menores, né, corridas também. É uma coisa. Essa transição foi muito fácil, Agô, porque eu acho que a ZDL me preparou para isso, né? Observando o jeito que a ZDL trabalha, o jeito que o Doro gera empresa e sempre o relacionamento entre a gente, que sempre foi muito profissional, mas também de muita amizade. Aliás, isso deixava os dois lados muito fáceis. A gente era amigo para poder se divertir nesses trabalhos que a gente ficava sem finais de semana, e também era profissional para entregar um trabalho bem feito. E a ZDL sempre entregou um trabalho bem feito. Deixa eu dar uma colaboração aí nessa transição aí, Braga. Posso falar, colaborar aí? Na realidade, a Golpe, bom, o Braga ele tem uma virtude, uma qualidade reconhecida por todos, que é a simpatia, o bom atendimento. As pessoas são apaixonadas por ele, né? Eu não estou falando nenhuma novidade. Ele é um cara incrível, atende muito bem e tem alguns clientes que são apaixonados pelo Braga. Isso acontecia na época da ZDL. Os clientes que o Braga atendia, os caras eram apaixonados por ele. Então, a transição foi uma coisa mais ou menos natural, né? Chegou um momento em que o Braga estava muito pronto para tocar a sua própria empresa, e eu falei para ele, Braga, eu não me lembro agora, acho que foram 3, 4, esses 3, 4 clientes são seus. Eles deixaram de ser da ZDL e vão ser seus porque os caras adoram você. 5. Então, a memória do Braga é mais fotográfica que a minha. Então, ele tem essa capacidade de memorizar e dizer quantos dias ele trabalhou na ZDL. Nossa. 17 meses, 17 anos, 8 meses, não sei quantos dias. 17 anos, 7 meses e 23 dias. Na realidade, esses 5 clientes que o Braga iniciou aí em Braga eram clientes que já eram dele, ele só estava atendendo pela ZDL. Então, foi uma transição bastante natural e ele teve uma oportunidade que eu tive lá atrás, eu falo daqui a pouco, que é começar a empresa já com 5 clientes de largada, e aí depois você deslancha. Mas isso é um mérito, isso agora eu vou palpitar aqui, porque isso é um mérito de poucos empreendedores. A gente tem que admitir, numa história dessa, que você, Doro, foi gentil e preparou o Braga e não criou empecilho para ele, né? O que, na verdade, a maior parte das pessoas até criaria empecilho para segurar a outra. O cara vai se tornar seu concorrente, vai tirar um cliente de dentro da sua base de clientes, vai levar para fora, vai cuidar da vida dele. Está no mercado hoje, tenho certeza, está no mercado, tenho certeza que ele é um concorrente
mas esse carinho, essa atenção que você teve, todo empreendedor de qualidade deveria ter, porque a gente vai preparando esses colaboradores para que um dia eles possam alçar outros voos maiores, possam buscar novos negócios, enfim, essa parte é bem legal. Braga, a gente te cortou aí, mas não, continua aí. Completando ainda essa história, né, desse apoio e desse suporte que o Doro deu, e a ZDL me deu, porque a Vera, sócia do Doro, também sempre foi muito, muito importante para a minha formação e para o meu futuro. Eu nunca me esqueço o dia que a gente acertou isso, que a gente chegou a essa decisão, eu virei para o Doro e para a Vera e falei assim, a gente vai ser concorrente. Aí o Doro virou para mim e falou assim, mas a gente é amigo. E acho que aí resume tudo. A concorrência faz parte da vida, né? Você todo dia está concorrendo com alguma coisa, com alguém por algo, né? Mas a amizade não. A amizade não entra em concorrência, né? Então hoje, depois de tanto tempo, e como você disse, nós somos muito amigos. O Doro para mim é um pai. Essa é a verdade. Ele me ajudou quando eu saí da faculdade, me ensinou a ser jornalista e me ensinou a ser assessor de imprensa, o que é fato, porque não são as mesmas coisas, né? Então, a gente nunca entra em concorrência juntos hoje, né, Doro? A gente tem esse acordo. Eu não preciso entrar numa concorrência com a ZDL, porque eu não vou ganhar nada com isso. Eu posso ganhar dinheiro, mas dinheiro não é igual a amizade, entendeu? Dinheiro não vale como amizade. Então, eu acho que bacana. É isso. Pô, só para finalizar, não, só um detalhe, o Braga lembrou bem, a questão da amizade se sobrepõe à questão comercial, e a ZDL, nesses 36 anos, ela tem aí, acho que uns 8, 10 filhotes aí, que a gente costuma dizer, né? E a maioria desses filhotes, a gente mantém um relacionamento de amizade, e com o Braga é uma situação muito especial. A gente se fala quase que semanalmente, discute uma série de coisas, um apoia o outro, e eu acho que isso é o que move a vida, né? A vida não pode se resumir a questões comerciais, eu acho que ela deve se resumir a questões mais fortes e mais emocionais e por aí afora. Vamos em frente. Vamos lá, Andrei, desculpa. Essa história, na verdade, dos dois, antes de eu falar de esportividade, é uma lição, até para os próprios organizadores de corrida, porque numa fase como a nossa, atual, é importante que cada um também encare o outro como amigo, quando existiu uma amizade, obviamente, né? E é uma lição mesmo, porque eu já vi muita gente aí que na verdade é concorrente agir junto. E é muito bacana isso. Isso vai ser até uma tendência para sair disso tudo que a gente está vivendo, unir forças, né? Empresas rivais, teoricamente, unindo forças em prol de um objetivo comum. E eu acho que essa vivência dos dois mostra que é possível que a gente chegue a um nível de maturidade como esse. Então, vamos lá, falar de esportividade, depois desse comentário. O Esportividade começou quando eu trabalhava na Folha, eu era freelancer da Folha. Olha que coisa, eu trabalhava de fim de semana na Folha, fim de semana sim, fim de semana não. Eu fazia o famoso placar da Folha. Eu atualizava as tabelas. Por exemplo, tabela do Campeonato Brasileiro. Acabava um jogo, eu tinha que ir lá e atualizar e ia sair isso na edição impressa. E fazer todos os placares. Então, era a minha função de fim de semana essa na Folha. Era um trabalho, assim, bem de iniciante, obviamente. Eu estava na faculdade, na época em que eu comecei, e acabei segurando esse freela por um tempo além da faculdade. E também, na mesma época, eu era assessor de imprensa da Porsche, aqui no Brasil, né, pela Stuttgart, e também pela Denner, né, que são as empresas, uma que cuida da parte de automobilismo e outra que cuida da venda de carros. Então eu fazia essa assessoria com o Luiz Alberto Pandini, que é outra figura icônica no meio da assessoria. E eu percebi que eu queria fazer alguma coisa própria e eu tive uma ideia. Eu sempre lia o Guia da Folha e percebia que o Guia da Folha abordava cinema, teatro, arte, cultura em geral. E por que não esporte? Esporte é uma das melhores coisas para o seu fim de semana. Você está aqui parando para pensar numa quinta-feira, o que você vai fazer no fim de semana? E por que não considerar um jogo de futebol para ver? Ou uma corrida da qual você pode participar?
Isso não havia no Guia da Folha também, era muito forte o Guia da Semana online, havia ainda outras publicações como a Veja São Paulo e não davam tanta atenção à corrida e ao esporte participativo como um todo, né? Porque você que vai correr, para você, quando você está num fim de semana de prova, aquilo é o momento auge do seu fim de semana. Duvido que alguém vai participar de uma maratona e não vai ser o momento mais marcante daquele fim de semana para essa pessoa. Então, é sim uma opção para um fim de semana, e não havia isso. Daí surgiu a esportividade com esse objetivo de preencher a lacuna que faltava aí, que era o que faltava para o paulistano e para o paulista em geral, porque a esportividade é da região metropolitana de São Paulo. E, enfim, essa é uma breve história da esportividade. Eu decidi empreender, contratei uma empresa para criar o Esportividade, a parte de programação, mas toda a idealização foi minha e gastei minha poupança para que ele saísse de pé. E por anos, na verdade, eu vivia dos freelas que eu fazia. Eu continuei um pouco com a atividade de assessoria também, fiz até trabalhos até para a revista da Allianz, seguro. Eu ia lá na fazenda, capuava e fazia coberturas, entrevistava corretores e escrevia reportagem para a revista da Allianz, ou outra hora eu estava fazendo alguns outros trabalhos no automobilismo também. Mas, como todo empreendedor, você teve que se virar no começo, não tem jeito. Eu tive que me virar, não tem jeito, tem que fazer outras coisas, porque até igualar, até a gente chegar naquela fase que chamam de break-even, né, que é em inglês, que falam que você empata, demorou cerca de 3, 4 anos. Então, assim, o empreendedor no Brasil, na verdade, no mundo como um todo, né, não é isso em geral que a gente vê em filme, né, que o cara teve uma ideia milagrosa e começou a ganhar rios de dinheiro. Não. Existem, obviamente, essas pessoas, mas elas são a minoria, e a minoria mesmo, 0,01%. Né? As outras têm que batalhar muito para conseguir realmente ter isso como um trabalho. Deixa eu dar um depoimento rápido sobre o Andrei, Agop. Agop, desculpa, eu estou furando a tua sequência aí, não, mas deixa eu te falar uma coisa... Uma sensação que eu tenho sobre o Andrei, eu nunca falei isso para ele. O Andrei, para mim, ele tem uma virtude que é básica para qualquer empreendedor no Brasil. Ele é um cara que trabalha muito, se esforça o tempo todo, é incrível, um cara muito batalhador e muito profissional. Muitas vezes, descubro um evento está acontecendo ou vai mudar pelo Andrei, antes do organizador me falar. Ele publica, ele vai atrás. A esportividade tem uma velocidade, uma proatividade que me impressiona muito. Eu sempre respeitei e respeito profissionais que não tenham braço curto. A gente costuma dizer, né, que alguns têm braço curto. E o Andrei tem um braço longo, como outros profissionais que eu conheço, não são tantos. Então, acho que isso é uma grande virtude e acho que é básico para você sobreviver nesse país como empreendedor. Você tem que trabalhar muito. Não tem jeito. Nos primeiros anos, por exemplo, você até acertar a sua ideia, o seu produto, leva tempo. Na verdade, nunca está pronto o produto, né, Agop? Você sabe muito bem como também você tem um site também, você sabe, nunca está pronto. Então, na verdade, sempre a gente precisa... Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque ele nunca está pronto. Porque a gente precisa inovar todos os dias, precisa inventar alguma coisa, mas eu queria enveredar aqui por um caminho um pouquinho diferente, né? Porque a gente já viu e já teve um spoiler aqui. O Braga, quando começou com 5 clientes. O Doro, quando começou com 5 clientes. O Andrei, com os freelas que tinha lá. Isso quer dizer que, olha, nós não vamos morrer de fome, pelo menos não. Mas vamos ter que trabalhar o dobro de todo mundo. Nessa toada de trabalhar o dobro de todo mundo, quero voltar num assunto que é o seguinte. Final de semana, eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, o outro trabalha. E as esposas, família, filhos, como é que ficaram nessa história? Braga, começa você. Com certeza tem memória melhor do que nós e vai lembrar de muita coisa. Lembramos já do Horácio Berlim, que falamos dele, falamos do Vitinho um pouquinho antes de iniciar a nossa gravação. Mas conta você, como é que fica a tua história de final de semana, porque o Braga é um exemplo para a gente, tá? É o único... Enfim, fala você, Braga, dessa história aí.
Bom, como tudo na vida, nada é 100%. Né? Confúcio disse isso? Eu acho o seguinte, ó, é muito difícil para o seu companheiro ou companheira entender o que você faz se ele não está no meio. Quando eu já estava na ZDL, conheci minha ex-esposa e ela já sabia o que eu fazia, mas isso não adiantou nada, porque com o tempo, o excesso de trabalho, você acaba não tendo vida social, né? Você nunca está presente para uma festa de aniversário. Eu perdi alguns aniversários das minhas filhas e elas me enchem o saco até hoje por causa disso, mas de boa, rindo, né? E então não é fácil, não. Não é fácil para o outro lado aguentar. E como eu fiquei mais velho, eu comecei a avaliar a minha vida, nesses 36 anos que eu tenho de profissão. Eu me dediquei demais ao meu trabalho, mais do que eu devia. Não que isso fosse ruim para mim, porque para mim estava ótimo, eu estava curtindo. Mas isso afetou a minha família, afetou minha ex-esposa, né? Outro dia a gente estava... E nós somos muito amigos, o que é engraçado, ela me ajudou muito nos últimos anos, por me dando todo o suporte que eu precisei aí. Mas eu comecei a avaliar e falei, caramba, mas eu nunca estava aqui, eu nunca vi isso, sabe? Então, ficou aquele meia-culpa que a gente faz, né? E outro dia até escrevi isso para ela. Então, não foi fácil administrar a golpe, até que o momento em que, no meu caso, cada um teve que continuar sua vida separados, né? Eu não a culpo, eu acho que a culpa é minha. Quando a gente se conheceu, eu falei para ela assim, não, vamos casar. Ela falou, não, vamos casar. Eu falei, não, vamos casar. Casamos e deu no que deu. Mas você é um dos poucos casos em que você é muito amigo da sua ex-esposa, né? Mas você está aqui fazendo exatamente esse depoimento. Gente, o Braga, nesse sentido, é campeão, né? Ele consegue. Ele conheceu, casou, separou, é muito amigo e acabou de fazer um depoimento que para mim é uma declaração de amor. Ela me deu todo o suporte desses dias aí. Não, o negócio é o seguinte, é que ela é muito, nós somos muito amigos, né? Sem dúvida, e sem exagero, eu devo a minha vida a ela. Ela me ajudou num momento muito difícil. E eu entendo porque eu casei com ela. Eu não entendo porque ela casou comigo. Porque de tanto que a gente passou, você fala assim, é uma declaração de amor? Claro que é. Eu acho que a gente ama as pessoas de várias formas, né? Sim, claro. E eu a amo de certa forma, né? Não mais como esposo, mas como amigo. E continuo dizendo, eu não entendo como é que ela me ama como amigo. A dúvida está aí, né? Agolpe, deixa eu ajudar nesse tema aí. Posso colaborar? Claro. Eu consegui resolver essa equação aí da dificuldade do entendimento da parceira 3 anos depois da ZDL. A ZDL começou em 84, aliás, só um parênteses muito rápido, fazendo uma corrida de rua. Nosso primeiro evento, em maio de 1984, foi a Maratona Sul América. Foi a primeira e única vez que a rodovia dos imigrantes foi fechada para uma maratona. Nem sabia disso. E foi vencida por um atleta que acabou ficando famoso depois, lá de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Como que é o nome dele, Braga? De Carazinho lá. Bom, eu vou lembrar o nome do cara, não importa. O cara ficou famoso depois, virou um grande corredor e foi a única vez que foi fechada a imigrantes. Não dá para fechar imigrantes mesmo, mas na época a Copa Tavares fechou imigrantes, a gente começou ali. Mas só um parênteses, 3 anos depois, em 87, a minha esposa saiu do trabalho que ela tinha, ela trabalhava na Telesp, para entrar na ZDL. E aí eu acho que foi uma forma que eu consegui sobreviver a essa equação complexa, que é ser pai, marido e empresário de final de semanas todos, né? Que é o nosso caso. Então eu acho que a partir dali, a minha esposa, como ela entendeu o processo e vivia junto comigo todas essas dificuldades, né, e essas ausências, ela supria a minha ausência junto aos filhos e junto à família com um pouco mais de tranquilidade. Mas só uma lembrança rápida aí que a situação não é tão simples assim, né? A gente fazia na década de 80 muitos campeonatos de tênis, e o campeonato de tênis começa no qualifying no sábado e vai até o outro domingo. São 8, 9 dias de campo. E nós estávamos fazendo um circuito
no Graciosa, lá em Curitiba, e o meu filho... Melita? Circuito não, Melita? acho que era Bradesco, se não me engano era Bradesco, era da Coque Tavares. E Bradesco. Bradesco, né, Braga? E o meu filho tinha, acho que 3, 4 anos, o Bruno, que hoje é editor de esportes do UOL, aí, que eu tenho muito orgulho, eu acho que é um ótimo jornalista. Eu sei que é um cara que é bem reconhecido no nosso meio aqui. Então, e o Bruno tinha acho que 3, 4 anos, ele ficou doente e começou a sentir a minha ausência. Eu já estava há 5 dias trabalhando lá no Paraná. O meu irmão, que é fotógrafo também, fotografa esportes, teve que levar o Bruno para Curitiba para ficar comigo, porque o menino não melhorava, ele estava doente. Aí o menino ficava na sala de imprensa, era pequenininho, e dormia embaixo da mesa de trabalho nossa lá. Ele ia comigo pro clube, né? Ficava lá o tempo todo comigo e dormia embaixo da sala de imprensa. Então, na realidade, a gente também teve muita dificuldade nesse aspecto, né? Essas ausências que o Braga citou, né? Mas, no meu caso, foi diminuído porque a minha esposa estava próxima e ela conseguia entender melhor o processo. E você, Andrei, como é que é essa história com você? No meu caso, a Rê, que é minha esposa desde o ano passado, mas a gente se conhece desde 2015, a gente está junto desde 2015, ela me dá muita força, ela teve várias das ideias que eu implementei no Esportividade. Então, apesar de ela não trabalhar ativamente, né, no site, ela é realmente uma pessoa que fez muita diferença. E justamente o período em que a gente está junto é o período em que o site cresceu. Não é mero acaso, acredito. Mas essa história do fim de semana, a pior parte é a hora de acordar, né, no domingo de manhã para sair, né? Tem que fazer um silêncio absurdo, né? Senão acorda a outra pessoa, tem que tomar cuidado, tem que separar a roupa antes, vai abrir o armário com barulho, daí não dá. E realmente, nessas horas é que a gente vê que é importante a gente se programar, porque tem que pensar na outra pessoa. E claro, eu acabo voltando das corridas, como eu acabo correndo aqui por São Paulo, fazendo cobertura por São Paulo, ainda no fim da manhã. Daí, na verdade, é por isso que requer muito diálogo. A gente já tem que pensar como que vai ser o almoço, isso a gente já discute até no dia anterior, e está tudo muito bem combinado, né, para saber, olha, eu vou chegar a tal hora, a gente vai fazer de tal forma, mas as coberturas mais longas que eu já tive sei lá, de tênis, por exemplo, também, realmente, assim, quando chega a determinada hora, você pensa assim, putz, poderia estar em casa, né? Ou mesmo em outras ocasiões em que eu viajei, mas no Esportividade eu acabo não viajando tanto. Então, eu acho que o fator principal acaba sendo realmente de manhã na hora de acordar, porque eu já tive experiências de viagens, mas fora do Esportividade, em outras épocas, não exatamente agora. Eu acho que a viagem é o que fica mais pesado, porque você fica muitos dias sem aparecer em casa, né? Mas quando você está em São Paulo ou onde a pessoa mora, você vai gerenciando mais fácil. Você vai gerenciando fácil. como se fosse um dia normal de trabalho, né? Mas eu realmente, quando eu trabalhava na Folha, que era uma insanidade, porque eu entrava às 2 da tarde na Folha no domingo e saía às 9 da noite. Então, por exemplo, tinha que almoçar no domingo, eu morava com meus pais ainda, tinha que almoçar no domingo meio-dia e tomar um banho e sair para trabalhar. Eu sei que, mas faz parte, né? Você não pode assumir nenhum compromisso com a família no domingo à tarde, por exemplo, nesse caso. Né? Bom, pessoal, não sei se vocês estão percebendo, todos vocês, a gente está ouvindo aqui histórias de pessoas que estão envolvidas com a corrida de rua há muito tempo, né? Ou há algum tempo, ou melhor ainda, intensamente. Vamos usar essa palavra porque todos os 3 estão envolvidos com corrida de rua de forma intensa, de forma completa. E estão aqui abrindo os corações para falar deles, não do negócio deles, não daquilo que eles estão almejando, querendo, como empresários, apesar de terem dado aqui os seus pitacos e as suas colaborações, né? Para quem quer empreender, para quem quer começar um negócio, não é fácil, não é uma coisa que você fala assim,
vou fazer e vai dar certo. Não, vai ter que trabalhar, e isso aqui está claro no depoimento não só desse time, mas dos outros podcasts também que a gente fez, os outros dois, que foram com organizadoras, né? Tive aqui a honra de entrevistar 5 mulheres, de conversar com 5 mulheres maravilhosas e organizadoras de eventos, e eles estão colocando aqui coisas pessoais. Mas eu queria agora um pouquinho de história, e não de história com H, mas história com E. Eu gostaria de pedir para vocês buscarem na memória alguma coisa engraçada, icônica, importante que aconteceu em algum momento. Lembro aqui de encontros com vocês, né? Com vocês, principalmente Braga e Doro, coisas do passado, Horácio Berlink, Vitinho, São Silvestre, quando ela saiu da noite para a tarde, depois para a parte da manhã, enfim, todas essas coisas que a gente viveu na corrida de rua, e eu peço a vocês que lembrem de alguma coisa. Vou começar com o Braga, que eu sei que já está com a coisa na cabeça, né? Só mexer no computador ali, tirar uma ficha, falar, manda pau. Não, Braga, para dar tempo pro Doro e pro Andrei pensarem, lembrarem de alguma coisa, você é o primeiro. Vamos no tema São Silvestre. São Silvestre, eu vou falar uma coisa para vocês. De todas as edições da São Silvestre que eu fiz, e eu estava com o Doro em todas elas, menos no período de 2004 a 2008, mais ou menos. Não, 2005 ainda fiz para o ZDL, de 2006 a 2008 ou 2011, alguma coisa assim. E a melhor foi a primeira, que foi à noite. Realmente é uma coisa incrível ver essa prova largando à noite. Porém, e eu concordo com a organização sempre, que é perigoso fazer à noite. Imagine agora com 35 mil corredores, esquema de segurança e outros pontos mais. Mas era muito divertido, porque quando foi para a tarde, a gente recebia muita ligação de pessoas indignadas pela mudança do horário. Aí uma vez uma senhora me liga e falava assim: vocês não sabem o que estão fazendo, vocês estão acabando com uma tradição, esta prova é fantástica e tem que acontecer à noite. Aí eu virei para ela e falei: mas senhora, a senhora já veio alguma noite aqui acompanhar a prova? Não. Então como é que a senhora sabe que é legal? A senhora vê pela televisão. Pela televisão eu assisto até o show do Faustão, né? A missa do Galo, o que quer que seja. Agora, vem aqui, conversa com as pessoas que trabalham, que saem da Avenida Paulista às 3 da manhã, quando acaba todo o trabalho, vê se elas não gostam que seja tarde e que elas possam passar um pouco, pelo menos um pouco tempo com suas famílias, né? Então, as pessoas criticam por criticar, né? E era uma coisa que tinha muito forte naquele momento, de as pessoas ligarem e xingarem. Só faltava mandar um e-mail, que naquela época não tinha mais e-mail pro Casper Libero, para ele voltar, entendeu? E fazer a mudança. Então, era uma situação muito engraçada, e que você perdia muito mais tempo explicando o porquê da mudança do que realmente atender a imprensa, que era a nossa função, né? Ô, Agope, deixa eu continuar na São Silvestre ainda, Agope. Vai lá. Agope. Vai lá, Dó. A São Silvestre ela tem uma questão bastante interessante. Braga, continua a escadinha ainda de chegada? Continua. Bom, essa escada de chegada, tem uma escada, né, com 4 lances de degrau na escada, na chegada da São Silvestre, mais ou menos uns 10 metros do pórtico de chegada, e essa escada cabem, acho que 25 pessoas, 25 fotógrafos ou cinegrafistas. E normalmente a gente tem 40 já. 40. E a gente sempre tem uma demanda de 100 pedidos para um lugar que cabem 30. E essa escada, ela é uma tensão violentíssima, porque os fotógrafos tentam marcar o lugar antes e tal. Tem toda uma disputa, porque a foto da chegada, principalmente do campeão, é a foto que vai sair no dia seguinte, do campeão e da campeã, é o que vai sair no dia seguinte nos veículos, nos sites, nos jornais, etc. Né? E sempre dava problema, E algumas das edições, o Braga chegou a sair no braço com o cinegrafista, que fazia questão de entrar na frente da escada. Porque, veja só, você tem 25 caras postados, sentados numa escada, e a imagem limpa na frente. Aí o cara entrava na frente de todo mundo para fazer uma imagem mais preciosa. Então, teve edição que eu tive que separar o Braga, porque o Braga é bem mais forte
forte que eu, sempre foi mais forte que eu, o Braga querendo tirar o cara na porrada. Eu falei, Braga, não, vamos tirar o cara, mas não vamos dar porrada no cara, que senão vai dar problema. Então, a São Silvestre tem esse momento de tensão e o momento do pódio, na hora do pódio. Então, são dois momentos muito difíceis para a gente que faz o evento e sempre dava problema. Então, ao longo dessas 20 e poucas edições que nós fizemos juntos aí, a gente teve aí alguns arranca-rabos, que naquele momento de tensão, todo mundo quer a melhor imagem, né? As brigas, né? O credenciamento é uma coisa complicada na São Silvestre, né? É muita gente querendo credenciar. Afinal, é o único evento do fim do ano, todo mundo quer fazer alguma coisa para fechar suas edições e tal. E eu tenho um caso muito bom também, que acho que acho que ainda estava junto com você, Dora, eu não lembro. A sala de imprensa era ali no teatro, no térreo baixo, e aí chegou um cara com uma credencial da Bandeirantes, mas daquele evento de fim de ano da Bandeirantes, nem era o da Globo ainda, era o da Bandeirantes. E ele com credencial, e eu na porta da sala de imprensa, uns seguranças assim, aí o cara falou assim, eu quero entrar. Eu falei, amigo, você desculpa, mas tem que estar credenciado, nós já fizemos o credenciamento, aquela velha cascata que a gente usa, né? E o cara falou, vou entrar. Eu falei, não vai entrar, desculpa, mas não vai entrar porque tá cheia a sala e tal. Aí o cara encostou o nariz dele assim, perto do meu, eu falei, quase o cara quer me dar um beijo, né? O cara encostou aqui e falava assim pra mim, me bate. Falei, eu não. Por que eu vou te bater? Não tenho motivo. Tô esperando que você encoste em mim. Aí eu vou me defender, é diferente. Né? E eu cercado de seguranças. E os seguranças assim, seu Braga, o senhor quer que a gente tire ele? Eu falei, não, deixa ele aqui. Tá divertido. Aí eu já tava tão puto que eu ouvi depois, mas amigo, você não fez o credenciamento, não pediu? Aí ele falou, não, mas pô, aí, qual é o seu veículo afinal? Ele, eu sou da Gazeta do Paraíso. Eu falei, que porcaria de meio. Vai assistir na sua casa, que é melhor, que a gente não vai perder nada. Na verdade é que, sabe, que você fica tão puro, que é aquela história, a gente quer quanto mais retorno, melhor. Mas também ajuda, né? Credenciamento, todo um trabalho que a gente faz antes, é difícil. Eu lembro que quando era assessor da Porsche, tinha gente que queria se credenciar para ver as corridas da Porsche Cup, e era um veículo que não escrevia nada de automobilismo. Daí você acessava o site, o que tem de automobilismo? A pessoa só quer lá e só assistir de graça a corrida, era isso que a pessoa queria. Se ela podia fazer isso, ela te falasse, Andrei, eu posso assistir a corrida? Não tenho fazendo nada. Tem que ser honesta, tem que ser honesta. Tal, né? Eu tinha uma péssima fama, já que a gente mudou um pouquinho para automobilismo, na Stock Car, porque os caras que ficavam na porta vendo para quem eu tinha dado credencial. Porque se o cara saísse da sala rindo, perfeito. Se ele saísse xingando a minha mãe, é que eu tinha negado. Aliás, vamos pegar esse tema aqui, gente, para quem está nos ouvindo, nos vendo pelo YouTube, pelo nosso canal, tem o canal do Minhas Inscrições. Nós estamos aqui conversando com 3 dessas figuras icônicas aqui da corrida de rua, o Doro, o Braga e o Andrei. E a gente ouviu um pouquinho de história, da história de vida deles, aquilo que eles têm de importante, como é que eles começaram, como é que eles fizeram, cada um o seu caminho dentro do esporte, e estamos ouvindo também histórias, né? Coisas que eles viveram ao longo do tempo. O último que estava falando é o Andrei, que estava falando da experiência dele no automobilismo. O Braga acabou de comentar que ele falava um não com um sorriso no rosto, né? Para quem precisava de credenciamento, não tinha se organizado. E aí, no meio dessa história toda, surgiu hoje o conteúdo de mídias sociais. Como é que vocês 3 jornalistas com formação, com história e com histórias dentro desse segmento, né, do trabalho de jornalismo, como é que vocês veem hoje as mídias sociais, esse que vos fala aqui, que conversa com vocês, que não é jornalista e que tem o intuito apenas de conhecer as pessoas com as quais eu tenho um enorme respeito, né? Então eu quero conhecer um pouquinho mais essas pessoas e permitir que o nosso público conheça vocês também, o que é importante para saber o que acontece por trás das corridas. Nós vamos nos próximos falar com gente que está nos bastidores, quem faz eventos,
evento, quem organiza, quem produz o material, quem faz merchandising, quem faz toda a história do evento acontecer, porque a corrida não é só o organizador, não é só a inscrição, não é só a imprensa, tem um monte de gente, uma cadeia produtiva gigante por trás. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de como é que vocês estão vendo esse momento do jornalismo. Vamos começar com o Doro, que é jovem há mais tempo, como eu. Então, Doro, como é que você está vendo esse momento do jornalismo no Brasil? Agora, eu acho que a gente tem uma nova situação que é positiva e, por um outro lado, bastante negativa. Deixa eu só dar uma historiada, voltar um pouquinho na década de 90, por exemplo. 90 para início de anos 2000. A gente fez, durante muitos anos, a Semana de Vela de Ilhabela. A Semana de Vela de Ilhabela é um evento tradicional, 48 anos, começa hoje a 48ª edição. A ZDL não está trabalhando nessa edição, quem está trabalhando é um filhote da ZDL aí, que é o Flávio Pérez da Onboard. Mas lá atrás, quando a gente fazia a Semana de Vela de Ilhabela, a gente tinha notícia sobre a Semana de Vela de Ilhabela todos os dias em todos os jornais importantes de São Paulo. Os jornais de São Paulo tinham um espaço para esporte que era de, no mínimo, 2 a 4 páginas e tinha, na segunda-feira, uma edição de esporte com 12, 16 páginas. Existia um espaço muito grande para outros esportes que não futebol. Então, isso dava uma credibilidade ao evento, dava um resultado ao evento muito importante. Esse espaço da mídia impressa foi reduzindo de tal forma que hoje a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, que são os dois principais jornais daqui de São Paulo, tem no máximo 2 páginas. E dessas 2 páginas sobra, às vezes, um pedacinho para outros esportes, porque 1 página e meia, 1 página e 3/4 é para futebol. Ou seja, o esporte não futebol sumiu da mídia impressa e as mídias sociais cresceram muito nesses 20 anos, né, 15, 20 anos, e acabaram dando espaço para esses outros esportes. Só que nos tempos mais recentes, os grandes portais começaram um processo de disputa pelo clique, que hoje você não vê mais outros esportes com a frequência que você via antes nos portais. Hoje, a ditadura do clique, que eles chamam, e a busca pelo clique, pela audiência, né, pela quantidade de curtidas e engajamento, faz com que o que sai hoje nos grandes portais em esporte é o esporte que eles chamam de esporte celebridade. É o Neymar fazendo gandá em Mangaratiba, ou um problema qualquer de um jogador de futebol, e o futebol no geral. Se você não vê, por exemplo, abre os grandes portais hoje e vê se está anunciando que a Semana de Vela de Ilhabela está começando hoje. Não, ninguém. 100 barcos. Ninguém anunciou. A Semana de Vela de Ilhabela é o primeiro evento de retomada de Ilhabela, da náutica de Ilhabela, depois de 1 ano e meio de pandemia, e é o evento mais importante da América Latina em vela de oceano. Então, para o esporte, vela de oceano é o mais importante. Não tem nada hoje nos portais. O que os portais trazem? O esporte celebridade, o esporte show. Então, a gente tem hoje, graças a Deus, os especializados. Então, os sites especializados, um site como Esportividade, hoje tem uma importância fundamental naquilo que ele cobre, porque ele efetivamente dá espaço para alguns dos esportes e alguns dos eventos. A gente trabalha com ciclismo, a gente tem meia dúzia de parceiros aí de sites especializados que fazem com que o ciclismo saia. Se você quer ver Tour de France, você vai ter que entrar no site especializado, porque muito provavelmente o UOL não dá Tour de France. Só dá Tour de France quando a moça levantou a placa lá e derrubou todo o pelotão, como o Andrei citou. Então, nem o Tour de France, que é o ápice do ciclismo, sai nos grandes portais. Então, eu entendo que essa ampliação das mídias, das redes sociais, elas nos ajudam e nos prejudicam ao mesmo tempo. Porque, infelizmente, a busca pela audiência faz com que o editor seja menos seletivo e qualitativo. Hoje ele busca simplesmente os diferenciais, as histórias humanas, tal. A notícia, o hard news hoje, perdeu muito espaço nesses portais e a gente só depende dos especializados mesmo. Tá? E algumas
algumas agências de notícias que também conseguem distribuir o material aí e conseguem nos salvar. Mas a situação não é muito fácil, não. Eu só que eu gostaria também de mencionar alguns veículos. Por exemplo, tem o Olimpíada Todo Dia, que é super legal. O blog do Demétrio, que é o Olhar Olímpico no UOL. O Guilherme, que faz um trabalho super legal no Globo Esporte. Tem algumas pessoas que continuam fazendo um trabalho poliesportivo bem forte, mas não tem comparação, né, Doro? Antigamente era 100 vezes mais do que isso, né? Você citou o Demétrio, por exemplo. Hoje no UOL, mesmo meu filho sendo editor, eu não emplaco nada no UOL, né? Pelo fato do meu filho ser editor, que eu emplaco o que eu quero no UOL. Se eu quiser emplacar poliesportivo no UOL, eu tenho que falar com o Demétrio no Horário Olímpico mesmo, que é um blog dentro do UOL. O Hard News do UOL, eu não entro mais, não. Independente da parceria com o filho, que é profissional e não é meu filho nessa hora da análise, né? E você citou bem, o projeto... Seria estranho se ele te privilegiasse nessa hora. Ele é um profissional gabaritado, ele tem que seguir o que está no script dele, né? O problema é o script, é que não está bom, né? Parabéns para ele, Bruno. Não, o Bruno é muito radical, a Golpe, nesse aspecto, não tem concessão. Só um detalhe, a Olimpíada Todo Dia é um mérito muito importante do Gavini. Eles estão em Tóquio, fazendo uma cobertura de Tóquio, acho que estão com 5 pessoas credenciadas em Tóquio, e ele tem um grande mérito, porque ele criou um site por 4 anos e conseguiu parcerias financeiras para tornar o site dele obrigatório. Ele realmente é um mérito. Parabéns, porque é um caso realmente de sucesso mesmo. Só um comentário em cima disso, né, que a questão realmente dos impressos, mesmo quando eu estava na Folha lá para 2007, 2008, ainda havia, porque eram Jogos Olímpicos chegando, né, lá para 2008, 9, 10, ainda havia a perspectiva dos Jogos Olímpicos no Brasil. Claro, havia o Pan-Americano em 2007, daí houve a sequência Pan-Americano, Jogos Olímpicos em 2016, né? Então havia um espaço porque o Brasil iria sediar competições importantes. Depois dos Jogos Olímpicos do Rio, a coisa realmente só piorou, né? Nesse sentido. Eu acho que o que move, o que está movendo ainda mais esse espaço é justamente o ciclo olímpico, vamos falar assim, né? Estão muito próximos com a pandemia, você ainda consegue, você tem, por exemplo, mesmo falando não sendo olímpico, mas futebol tem Copa América quase todo dia, né? Uma brincadeira assim. Como o Doro falou, cara, eu lembro quando ele falava da Semana de Vela, que é um evento fantástico e muito, muito, muito bom, eu lembro que nós trabalhamos com polo a cavalo. E na época, a gente tinha um esquema com o Estadão, que o Estadão dava matéria oficial, mas os outros jornais também davam, né, Dora? E você tinha toda aquela briga com os milionários do polo, né, os Diniz e tal. Então, tinha espaço, bons eventos tinham espaço. Hoje, cara, você não tem nada. Outro dia alguém me perguntou assim, por que você acha da gente ligar para a ESPN, que mostra Tour de France, Giro da Itália, Volta de Portugal, para fazer um evento de ciclismo na abertura do Paulista de Ciclismo? Porque eles não vão dar. Eles dão o ciclismo internacional porque vem de fora. Eles têm que fazer. E olha que o trabalho do Celso Anderson e de outras pessoas que também defendem o ciclismo é heróico, porque o cara consegue numa transmissão de Tour de France falar dos eventos do Brasil. E é a única chance que você tem, né, de entrar na ESPN. Então, as mídias sociais, o Doro deu um panorama que é fato. Hoje, as mídias sociais estão virando jornais de algum tempo atrás. Ainda bem que elas existem, porque se dependesse somente de veículos profissionais, não tinha espaço mesmo para nada, né? Nada. Aí, por exemplo, os exemplos que você citou do Gavini, do Laguna, que escreve muito sobre Olimpíada, né? E o Demétrio é um baita jornalista, mas ele gosta de uma polêmica. É difícil, ele vai atrás. Mas ele vai atrás mesmo. Não estou criticando como jornalista. Eu digo o seguinte, o Demétrio não divulga o esporte, o Demétrio comenta o esporte. É diferente. Você não chega para o Demétrio e fala, Demétrio, teremos pela primeira vez no Brasil, uma prova de ciclismo amador que é o Alt-Route. Ele não vai dar. Agora, se o Alt-Route tiver um benefício do Estado que está errado, ele vai atrás, porque é a função dele. Então, eu não acho, particularmente, que o Demétrio ajude a divulgação do esporte. Ele ajuda
a descobrir as picaretagens do esporte. A fiscalização. E é um papel super importante também, né? Não tiro o mérito, eu não tiro o mérito. Mas não é um espaço de divulgação, não é. Mesmo porque essa fiscalização geralmente é acompanhada de falcatrua. Então, quer dizer, isso afasta ainda mais o espaço do esporte. Não que não tenha que esconder de forma alguma, tem que mostrar. Mas eu não vejo, e o papel do Demetrio é esse, eu não vejo o Demetrio como um divulgador do esporte, eu vejo o Demetrio como um fiscal do esporte. Na verdade, ambas as para funções vocês são uma muito coisa. importantes também. Não, importantes são. Não discordo disso. Pode falar, amor. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa, até para a gente sair para o lado agora do conhecimento, os eventos. E agora eu estou falando como um todo, vamos tirar o futebol, mas os eventos melhoraram ou pioraram ao longo do tempo? Andrei, começa com você. Vou dizer e vou dar uma resposta que, na verdade, parece óbvia, mas procede. Eu acho que nos últimos anos o investimento de patrocinadores acabou indo parar muito em influenciadores digitais, em outras formas de divulgação. Os eventos acabaram sofrendo com a falta de patrocínio, porque hoje em dia você faz uma ação com um blogueiro ou um Instagramer, um TikToker, alguém que tem grande influência, e você investe muito menos do que você investiria num evento. E às vezes o retorno acaba sendo até maior, dependendo do como a ação é feita. E eu vejo, por exemplo, no meio da corrida, muitas pessoas que são corredoras, não são profissionais da corrida e não são profissionais da comunicação. Essas pessoas, elas se contentam em receber um produto. Por exemplo, você envia um tênis para casa dessa pessoa, ela divulga o produto. E se ela fizer com várias pessoas isso, ela vai divulgar para uma rede até ampla, gastando o preço de um produto da própria empresa, não exatamente gastando uma verba publicitária. Então, o investimento, eu vou dar até algumas marcas, como a Nike, principalmente a Nike, eu acho que é a marca que antigamente investia uma grana pesada em eventos de corrida que simplesmente deixou de investir e passou a atuar em outras frentes. Aliás, até a Nike até se tornou mais presente até no basquete que na corrida nos últimos anos. No basquete tem mais ação da Nike do que nas corridas. E você vê qual é a diferença. Então, na verdade, os eventos pioraram de qualidade de produção por falta de patrocínio. E em contrapartida, as pessoas começaram a ter menos grana. Depois do impeachment da Dilma, obviamente se abriu uma fase bem negativa que culminou agora, na verdade foi acentuada, não culminou, mas foi acentuada na pandemia. Então, as pessoas com menos grana para fazer a inscrição, os organizadores com menos dinheiro disponíveis, eles não têm como fazer milagre. Eles acabaram tendo que abrir mão de certos luxos, justamente porque o patrocinador ajudava a pagar muito da conta desse evento, e esses grandes patrocinadores que faziam eventos gigantes aqui em São Paulo não estão mais ajudando tanto assim. E quando ajudam, na verdade, esses organizadores têm que agradecer muito, porque é muito raro isso hoje em dia. É isso. Braga, piorou? Melhorou? Como é que está a organização? Como é que estão os eventos no teu ponto de vista? Bom, nós vivemos uma situação hoje onde você tem vários eventos num fim de semana e você acaba diluindo a participação de corredores, quer dizer, você cria um maior acesso, sem dúvida, mas divide, né? Você divide o público que você teria. Com isso, o promotor arrecada menos, né? O promotor do evento. Mas eu concordo com o Andrei quando ele fala o seguinte, as pessoas não têm condição de pagar os preços que pagam. Isso é complicado, porque também ela não garante ao promotor a renda que ele precisa. Então você começa a fazer ajustes, né? A gente sabe como é que funciona. E isso não é bom para nenhum lado, porque você vê um monte de gente reclamando de preço. Eu acompanho a esportividade e outros espaços de corrida, onde o que os caras mais reclamam é sobre preço. Então, fica difícil se você espanta as pessoas. Aí, mas você pega, por exemplo, a São Silvestre, e mesmo com todo o problema de preço, e ela não tem um preço tão baixo, né? Ela tem 35 mil pessoas. E aí? Então você tem público, né? O problema é saber como a vantagem. Eu acho que, de maneira geral, respondendo essa pergunta mais direta, eu acho que os eventos melhoraram em termos de estrutura, em termos do que oferecer.
né? Mas eles vivem agora muito mais que antes, atrelado ao problema econômico que a gente atravessa. Você tem problemas para conseguir patrocínio, você tem problemas para realizar os eventos, porque todo mundo acha que a prova, e você sabe disso, Agolpe, é chegar lá e falar assim, bom, amanhã eu quero uma corrida. A corrida começa na Paulista e termina na Brigadeiro. Simples. Então, aí eu quero cobrar de você R$100. R$100, tá bom. Mas R$100 é caro, né? Como é que você vai cobrar R$100 se você quer ficar milionário em cima de mim? Aí os caras esquecem que você tem gente para trabalhar, que você tem inúmeras taxas para pagar, né? Então, falta conhecimento. Os seguidores do Andrei, tem muitos assim, que gostam de reclamar. E aí eu vejo o Andrei muitas vezes explicando, gente, não é assim. Não é tão simples como vocês imaginam. Porque para todo corredor, o promotor ganha dinheiro e é um ladrão. E é milionário, e é milionário. Milionário, né? É o caso do Agolpe, por exemplo. É o caso do Agolpe, né? Então, a São Silvestre é outro exemplo bom. Quer dizer, o cara fala assim, a inscrição custa R$240. Poxa, a ESCOM tá milionária. O dinheiro nem é da ESCOM. Não. O dinheiro é da Gazeta. Então, há uma desinformação, e aí a gente volta, para mim, naquele ponto que o Andrei citou, das mídias sociais e que todo mundo agora é notícia. Todo mundo faz notícia. Então, as pessoas não estão preocupadas mais com credibilidade. Aí entra do lado do que o Doro falou, é o clique, é o seguidor, é o engajamento. Isso vale muito mais do que a verdade. Então, tanto faz, né? O evento pode ser bom ou ser ruim. Se o cara não gostar, ele vai falar que não é bom. E isso vai provocar uma repercussão no meio de pessoas que são seguidoras porque também não estão interessadas em descobrir o fato, que torna tudo desagradável, críticas para lá, aí desestimula um para aqui. Os influenciadores, que o Andrei também falou, cara, eu tenho um certo bode com o influenciador. Eu acho que ele tem o papel dele bem definido, mas ele não pode ser o centro das atenções como é, entendeu, André? Ele não pode, para mim, ser veículo de divulgação para a marca esportiva. Ele pode, sim, ser um complemento. Então a gente vai ter um trabalho de investir em eventos, um trabalho de investir em mídia e um trabalho de investir em influenciadores. Esse é o mercado. Ele pode optar por isso. E não apostar tudo em influenciador, que hoje acorda de mau humor e fala que teu produto não vai ser legal até você me procurar e me mandar um tênis para eu avaliar. Né? Vou dar uma resumida rápida nos dois aí. A questão de influenciador, eu concordo totalmente com ambos. O influenciador hoje tem um papel de relevância maior do que deveria ter. As marcas apostam hoje no influenciador e deixam de apostar em patrocínios e mídia no geral. Essa forma de ver é completamente errada. Esse marketing que feito, ele não é, na minha opinião, ele não é efetivo, porque ele só está atingindo um foco e se esqueceu de outros. Agora, por outro lado, eu acho que os eventos cresceram e evoluíram em tecnologia. O Agolpe, por exemplo, é um cara da área de tecnologia, sabe bem que hoje a tecnologia ajuda a evolução das corridas e dos eventos em si. Eu acho que a estrutura tem melhorado e o maior número de organizadores, a concorrência tem feito com que tenhamos hoje eventos para vários nichos. E nesse aspecto eu acho que é positivo. Você tem, já há alguns anos, vários eventos focados na mulher. Então, você tem, por exemplo, aquele Circuito Vênus, sabe, que criou todo um processo diferenciado para as mulheres, né? Então, a mulher fazia yoga, fazia um monte de coisa, então tinha todo um trabalho, um tratamento para as mulheres. Você tem algumas corridas hoje que beneficiam pessoas com alguma comorbidade, com alguma doença. Então, acho que a corrida, nesse aspecto, trouxe uma evolução e ajuda grupos, né, de pessoas com doação, com patrocínio focados para essas entidades. Então, eu acredito que nós melhoramos, mas, por outro lado, o patrocínio, como disse bem o Andrei, o patrocínio desapareceu, ele praticamente sumiu, não só nessa questão do momento atual da pandemia, mas ele vem reduzindo, né, ao longo do tempo, até porque a corrida teve um boom muito forte como novidade, como moda, e aí a coisa começou a se acomodar e os patrocínios foram rareando. Então, a falta do patrocínio faz com que hoje o organizador dependa muito da inscrição, e aí entra na questão do preço. Às vezes o organizador é obrigado a aumentar um pouco o preço, tem a briga com o usuário, né, que acha que o organizador ficou milionário, como o irmão do Agolpe, por exemplo, que está nadando em dinheiro, que vai comprar uma casa em Monte Carlo. Vai, Agolpe, teu irmão? Não. Ele vai comprar uma de 6 milhões em Brasília, do lado.
Ele vai comprar aquela lá do exato, sujeito no lago. lá, no lago, né? Aquela mansão vizinha do sujeito. Isso. Então, eu sou otimista, mas a dificuldade é muito grande para todo mundo, né? Mas eu sou otimista e acho que a gente tende a melhorar, apesar de todas as dificuldades, até porque o brasileiro é muito criativo, o organizador do Brasil é extremamente criativo. Eu só completar uma coisa que eu acabei dizendo. Eu disse que os eventos pioraram, mas não significa que, na verdade, os organizadores pioraram. É bom deixar isso claro. Eu acredito que os organizadores se profissionalizaram. Se os eventos pioraram, na verdade, foi por uma questão financeira, porque não havia condições econômicas de você fazer um mega evento com luxo, com glamour e como a gente viu alguns eventos assim. Então, se não tem condição financeira, fica mais difícil. Mas eu acredito que os organizadores estão fazendo um trabalho excelente com aquilo que eles têm. Mas pioraram, o nível piorou. É como você comparar, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1 a uma corrida de, sei lá, de uma categoria aqui nacional. Não significa que a corrida vai ser menos emocionante aqui do Brasil. Mas, obviamente, a Fórmula 1, você chega lá, o champanhe, você tem o champanhe no camarote, você tem todo o resto, mas aqui você pode assistir uma corrida bem emocionante na pista, mas você não vai beber com aquele glamour de Mônaco que a gente estava falando aqui, né, no camarote. Você vai assistir uma corrida simplesmente roots, né, como se diz, né, a moda antiga. Aqui em Interlagos, mas você não vai ficar no seu iate assistindo a corrida. Ah, bom. Bom, mas é aquela história, tem público de todo nível, né? É lógico. Você falou em automobilismo, o Doro tá feliz, porque o piloto que ele divulga de 16 anos ganhou uma prova no fim de semana. 16 anos, né, Doro? É o menino mais jovem da categoria. É só um detalhe mais, Gagô, só para fechar a questão de melhorar ou piorar. A gente tem ainda uma outra questão a ser analisada, que é o pós-pandemia. Como as corridas vão se adaptar ao novo momento, né? Sim. Essas corridas ainda estão começando a ser testadas lentamente, então a gente ainda não sabe como será o dia seguinte do pós-pandemia em relação às corridas de rua, né? E também ver quem sobreviveu a este período de 1 ano e meio à míngua, né? Pode ser que tenham pessoas e organizadores que sofreram muito, eu sei que tem muita gente que foi demitida e também não sabemos quem vai sobreviver a esse período difícil e nefasto aí que a gente passou em quase 2 anos. Eu vou fazer um comentário aqui da minha visão do negócio corrida, né, e do meu contato diário com os organizadores. Vocês fizeram um comentário, né, a respeito do valor das inscrições, e meu avô, lá atrás, né, ele sempre falava o seguinte, que quem paga sempre acha que está pagando muito, e quem recebe sempre vai achar que está recebendo pouco. Isso é uma máxima de negócio e de situação. E eu vou dizer para vocês que os organizadores aqui, a sensação e a visão que eu tenho é bem o que o Andrei falou. A régua subiu. A régua subiu. Graças a Deus ela subiu e por isso a vida do organizador complicou um pouco. A grande maioria dos organizadores hoje é obrigado a seguir um determinado mínimo de atendimento. Padrão, né? Né? Vamos pensar aqui, 10 anos atrás, você tinha 3, 4, 5, meia dúzia de organizadores que tinham um padrão elevado. O restante estava aqui. A tecnologia, o conhecimento, a disseminação fez com que isso se igualasse. E hoje, todo bom organizador, aliás, todo organizador tem um padrão mínimo para atender, independente dele estar fazendo um evento na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo ou no interior de qualquer estado da federação. Está lá nos confins do mundo, ele vai ter que fazer um evento com algumas regras que às vezes o atleta nem conhece, né? Tem que ter ambulância UTI, tem que ter ambulância física, tem que ter banheiro para deficiente, tem que ter uma estrutura de atendimento, enfim, todo esse arcabouço, essa função de necessidades mínimas elevaram o custo de um evento. A gente vai lembrar de situações, vai lembrar de eventos que
a gente viu lá atrás, e vou tirar aí esses 5, 10 organizadores que há muito tempo fazem um nível muito alto, mas você tinha um monte de corrida que não tinha ambulância, que a ambulância era, se houver a necessidade, a gente chama uma ambulância do poder público, né? Hoje, você não faz mais essa corrida sem você ter 2, 3 ambulâncias ali de plantão. Então, tudo isso eu acho que forçou o organizador a se profissionalizar. Ele hoje é mais profissional, ele hoje tem mais regras para atender e, ao mesmo tempo, deu segurança para o usuário, para quem está correndo. Hoje ele escolhe com mais critério que corridas ele vai participar, ele escolhe que temas ele quer participar. Então, as corridas temáticas, as corridas com melhor infraestrutura, elas têm uma tendência de se colocar de forma mais convincente com o público. Falta de patrocínio? Falta. Pandemia? Gente, tá uma loucura. Não são números que eu posso dar para... Né? A gente não tem como falar, mas o mercado encolheu, a quantidade de organizadores encolheu. Organizadores tradicionais, organizadores de muitos eventos, encolheram seus negócios. O poder público deixou um pouquinho a área de eventos absolutamente de lado. Totalmente. E esqueceu que a cadeia de eventos gera muito emprego, muito emprego. E eu não estou falando só de evento, corrida. O Minhas Inscrições, junto com o Eu Vou, ele toca evento corporativo, feira, congresso, palestra, curso, aula, esportes em geral. Quer dizer, é muito grande o nosso envolvimento. E você teve o shopping abriu, o teatro abriu, o cinema abriu e o evento não aconteceu. Toda essa cadeia de produção está sofrendo, como o Doro falou, há 1 ano e meio. Então, a gente está realmente em um momento muito delicado. Quem conseguiu sobreviver a essa hecatombe, essa maluquice, essa coisa louca que foi a pandemia, o que está sendo a pandemia para todos nós, né? Então, cada um está tendo que se reinventar. A gente não imaginava que 1 ano e meio atrás eu estaria aqui sentado hoje conversando com 3 dessas ilustres pessoas e aproveitando esse conhecimento todo que vocês têm, ouvindo aqui histórias muito bacanas de tudo que a gente fez. Eu estou me preparando para encerrar essa nossa conversa aqui, não quero tomar mais o tempo de vocês. Vou pedir para vocês, os 5 minutos aqui que nos restam, que cada um deixe a sua mensagem e a sua visão de esperança e de futuro. Vou começar com o Doro e a gente hoje inverte. O último vai ser o Andrei em ordem alfabética. Doro, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer aí essa manhã maravilhosa aí que a gente está vivendo e esse papo super gostoso, agradável aí com amigos, né? Eu acho que, apesar do remoto, essa proximidade que a gente conseguiu hoje é uma coisa que a gente sente muita falta nesse momento de pandemia, né? Então, a gente acaba conversando pouco com as pessoas, o contato físico praticamente inexistiu. Eu sou descendente de italiano, eu falo com as mãos, eu toco nas pessoas e eu não estou tocando nas pessoas há muito tempo, porque a pandemia me impede de me aproximar das pessoas, né? Então, primeiro eu quero agradecer e dizer que foi muito calorosa essa manhã, foi muito legal falar com vocês e, graças a Deus, existem alguns podcasts muito bons e de alto nível, como sempre. Eu não deprecio o podcast, não. Acho que é muito legal e foi uma ótima oportunidade. E eu queria deixar no geral, apesar de todas as dificuldades e que realmente a régua subiu, eu queria deixar aqui, eu sou otimista, eu acho que a gente precisa sair dessa dificuldade que a gente entrou nesse 1 ano e meio e eu espero que a partir do 2º semestre a gente comece a sair dessa dificuldade, não só da dificuldade individual, pessoal, mas na dificuldade também
também comercial, né? Eu espero que os eventos comecem a voltar. E a minha empresa, evidentemente, é uma empresa que fazia metade do seu faturamento com eventos, então, nos últimos ano e meio, estou com metade do meu faturamento comprometido, mas eu estou otimista que a gente vai melhorar e a gente vai voltar aos poucos, né? E acredito, sim, que a gente vai ser criativos e eficientes, até porque é uma característica nossa, né? Não quero colocar aqui, eu acho que a gente conseguiu passar ao largo de 1h30, 1h45, sem falar da questão política e das dificuldades políticas do país, e quero continuar sem lembrar desse tema, e por isso eu acho que eu vou manter meu otimismo e espero que a gente consiga ser muito feliz e cheguemos a 2022 numa condição muito positiva para que a gente continue vivendo como civilização, como gente do bem e não como o momento atual. Mas é isso e vamos em frente. Braga, sua mensagem final. Bom, como o Doro disse, agradecer por esse momento incrível. Conversar com você já seria agradável em qualquer momento. Numa pandemia, então, que a gente só consegue falar remotamente, é melhor ainda porque a gente consegue esquecer um pouquinho de tudo, de toda essa dificuldade. Como o Doro falou, por não falar de política e de situação do país, que a gente teve um papo bom, né? Porque senão o papo ficaria depressivo. Eu acho que eu como Doro, concordo que eu também sou um cara que acredita, eu acho que a gente vai superar e tem que superar porque todos estão trabalhando para isso, ou a maioria está trabalhando para isso, e isso já é uma coisa importante. Então, foi está sendo um ano e meio de dificuldade para todo mundo, as pessoas se reinventaram mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalho agora com saúde também, e fiz esporte a minha vida inteira, cobrindo esporte, mas também tive que descobrir outro caminho para poder, né, continuar acreditando, vamos dizer assim, né? Mas olha, foi muito legal, parabéns a Golpe, acho que você proporcionou a chance de lembrar de momentos muito legais que essa nossa profissão, né, produz, né, ou produziu e continua produzindo. E outro dia eu li uma coisa muito boa, né, porque eu sou meio saudosista, eu ficava pensando assim, poxa, eu já fiz tanta coisa legal, né, já fiz eventos e agora tá tudo parado. E aí eu li uma coisa que é a seguinte, não vamos ficar lembrando das histórias antigas, vamos construir novas histórias, né, para que a gente possa falar sobre elas também no futuro. Então eu acho que esse é o grande ponto, é a gente pensar no que a gente ainda pode ter de bom e o que a gente vai garantir para os nossos herdeiros, né? Todo mundo tem neto aqui, filhos, netos, então eu acho que esse tem que ser sempre o foco, vamos trabalhar para eles e para nós. Isso aí, foi um prazer participar, Golpe, dessa oportunidade que você nos deu com duas feras, o Braga e o Doro, e eu gostaria de completar minha participação ressaltando, os exercícios físicos são fundamentais e se mostraram de suma importância agora na pandemia, e o brasileiro ainda é bastante sedentário. A pesquisa que aponta que mais de 40% da população não faz atividade física nem por 150 minutos semanais. Então, é bem complicado, a gente ainda tem um grande espaço para crescer, e realmente a atividade física é muito importante, porque você, além de exercitar o seu corpo, você vai exercitar a sua mente também. A atividade física propicia essa terapia. A corrida é terapêutica, como todos nós que corremos sabemos, né? Então, na verdade, é bom para corpo e alma. Isso não é somente um bem-estar de você não ficar doente, é o bem-estar de não você ficar doente, eu digo fisicamente, você não ficar doente mentalmente também. Então, a nossa missão como jornalistas e também dos organizadores, como promotores de evento, é incentivar as pessoas ao esporte. E eu queria concluir essa passagem mencionando que os eventos, eles são o ponto alto de tudo isso, porque é justamente em um evento de corrida em que a pessoa ela está com os amigos na largada, ela faz toda a parte social, depois ela tem o momento só dela, em que ela vai correr, e depois ela retorna à parte social. A corrida une esses dois universos, o universo da sociabilização e o da individualidade, em um mesmo momento. Em questão de minutos, você está com seus amigos
físicos, depois você vai estar em contato com os seus pensamentos. É justamente essa a grande graça da corrida, a meu ver, de um evento de corrida, mais exatamente, e nenhuma outra modalidade ou nenhuma outra experiência da vida que eu me lembre propicia isso nesse nível tão intenso. Então, há um papel excepcional para você trabalhar no mesmo evento a parte da saúde física, quanto a saúde, tanto a saúde física quanto a saúde mental. Então, esse é o recado que, na verdade, não é só exatamente uma questão econômica, uma questão de saúde física, é uma questão de saúde mental também. Perfeito, gente. Então, vou encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, agradecendo a todas, a todos e a todas. Convido vocês que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, a acompanhar os nossas mídias sociais, nossos canais de comunicação, acompanhar o trabalho desses 3 jornalistas maravilhosos, considero os 3 meus amigos. Existe uma quantidade grande de gente boa no segmento, mas esses 3 estão comigo há muito tempo, são parceiros, são amigos, são pessoas que eu considero, que eu conheço, então convidei os 3 para representar hoje os jornalistas sérios do país, aqueles que cobrem esporte com seriedade, que cobrem com critério, que falam com critério, que não estão à venda, né, que não estão dispostos a ceder sua experiência, seu conhecimento, seus valores em detrimento de remuneração, de patrocínio, de apoio. Então, esses 3 caras maravilhosos que sentaram aqui comigo hoje têm o meu respeito, têm o meu carinho, minha atenção, e espero que vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, possam se aproveitar de toda essa conversa, desse conhecimento e acompanhar a gente nos próximos. Um dos próximos temas que a gente vai ter, vou emendar aqui, vai ser exatamente a saúde mental na corrida. Nós vamos falar com 3 psicólogos que têm trabalhos voltados diretamente para a corrida de rua. Gente, vou encerrando por aqui, vou dando um tchau para vocês, vou agradecendo a esses 3 campeões do negócio e nos vemos logo mais. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, Até mais. valeu, valeu.